Irmãos, nós temos que dar um nosso presente para o pastor, verdade? Então erga suas mãos. Esse é o maior presente que você pode dar nesta manhã para ele. Não existe presente material maior do que o que você vai fazer agora, em nome de Jesus. E eu creio que é sincero o que vai sair da sua boca nesse momento para abençoar a vida do nosso pastor. Querido Deus, diante da tua presença, ó Deus, nós queremos te agradecer, Senhor. Ó Pai, porque o Senhor, Pai, colocou este homem, ó Deus, aqui neste lugar, para nos ensinar, Senhor. Colocou, Senhor, ele para poder nos direcionar, nos guiar através da tua palavra. E nesta manhã aqui, Senhor, o que tem acontecido, Senhor, é um momento de gratidão que ele tem a Ti, ó Pai, pelo Teu cuidado com ele, pela Tua capacitação a ele. E nós aqui como igreja, como servos, como filhos, estamos aqui, Senhor, te agradecendo, ó Pai, pela vida dele. Que o Senhor possa fortalecer o nosso pastor, que o Senhor possa, Senhor, cada dia renovar as suas forças, que o Senhor possa, Senhor, edificá-lo e colocá-lo seus pés plantados neste lugar, para trazer, Pai, cada dia mais a sua palavra com eloquência, com satisfação, com alegria, com paz, mas também, ó Senhor, com direção, para transformar, para edificar, para nos ajudar, Senhor, para que sejamos homens, mulheres, adolescentes, crianças, Senhor, temente a Ti, servindo a Ti, Senhor, com alegria, com paz. Por isso, ó Deus, por esta manhã nós te pedimos, Senhor, que o Teu nome seja glorificado sobre a vida do pastor, que o Teu nome, Senhor, seja fortalecido sobre a vida do pastor Roberto. Nós te agradecemos, Senhor, somos gratos a Ti, Senhor, pela vida dele, e que em nome de Jesus, o Teu santo poder seja, Senhor, edificado e engrandecido o Teu nome através da boca dele e da sua vida. É o que nós te pedimos, Senhor, e já lhe agradecemos em nome de Jesus. Amém? Você pode cantar um parabéns para o pastor? Amém. Vem lá. Para você, nesta data querida, muita felicidade, muitos anos de vida. Parabéns para você, nesta data querida. Aleluia! Que as palmas louvem ao Senhor. Glória a Deus. Amém, queridos. Eu glorifico a Deus pela presença de todos vocês e pela oportunidade que o Senhor Jesus me dá mais uma vez de estar aqui neste lugar, aonde Ele tem me fortalecido, tem me edificado, plantado os meus pés, não só meu como da minha casa, e sabemos que estamos com muito amor, muito carinho, muita gratidão, porque aqui nós somos uma família, aonde nós somos todos cuidados por igual, não há acepção de pessoas, você tem liberdade com todos os aqui presentes, um com os outros, e especialmente com os nossos pastores, nós não podemos reclamar disso, amém? Então eu engrandeço o nome do Senhor por isso, e que nessa manhã eu possa transmitir para você, através da minha boca, o que o Espírito Santo colocou no meu coração, o que o Senhor falou comigo, o que o Senhor me deu, quando eu digo fala é através da sua palavra, o que o Senhor dá para que nós possamos absorver e doar. Eu tenho certeza que você vai sair daqui fortalecido, edificado, com a sua visão ampla, crescendo a cada dia mais, como tem acontecido todos os dias da sua vida. Por isso, nesse momento, eu te convido, nós vamos meditar na palavra, eu te convido, abra sua Bíblia no livro de Êxodos, no capítulo 20. Êxodos, capítulo 20. Nós vamos ler apenas 3 versículos, e eu tenho certeza que seremos surpreendidos pela palavra de Deus,
porque o Senhor sempre nos surpreende. Amém? Todos encontraram o Êxodo 20? Nós vamos ler o versículo 4, 5 e o 6. Diz assim a santa palavra do Senhor: não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes fará culto, porque eu sou o Senhor, teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Amém? Vamos orar? Querido Deus, a Tua palavra, Senhor, é a verdade. A Tua palavra, Senhor, ela não nos engana. Mesmo que nós, Senhor, podemos arrumar, Senhor, tentar arrumar saídas, mas ela é a verdade. E ela se cumpre independente do que eu queira, do que eu ache, ou do que eu espere na minha vida, ela vai se cumprir. Por isso, Senhor, na verdade, nesta manhã, nós estamos aqui, Senhor, juntos, ó Pai, como igreja reunida na Tua presença, para Te pedir, Senhor, que o Senhor fale conosco, que o Senhor venha, Senhor, e quebre sobre as nossas vidas, ó Deus, aquilo, ó Pai, que seja a nossa concepção, ou os paradigmas, ó Pai, ao qual nós nos apegamos, para poder manter o nosso eu, para poder manter, Senhor, os nossos pensamentos, para poder manter, Senhor, as nossas convicções, que isso, Senhor, seja quebrado na nossa vida, que isso seja, Senhor, rejeitado na nossa vida, que nesta manhã, ó Pai, nós podemos ter uma visão ampla do que é, Pai, a nossa geração, do que é um mundo espiritual sobre nós, do que é legalidades, do que é coisas que vêm, Senhor, para atrapalhar, para romper, para segurar as nossas vidas, e no nome de Jesus, que o Espírito Santo, que a Tua presença seja real, e fale e mova em nosso meio, é o que nós Te pedimos e já agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém? A igreja pode se assentar. Bem, queridos, nós temos o hábito de pensar e entender que a palavra de Deus, ela se acampa sobre nós, ela nos domina através de uma parte de onde nós vivemos. O crente em si, ele tem uma convicção no hoje em dia de dizer assim: eu vivo pela graça de Deus. E é verdade, mas nós esquecemos que Deus, Ele não mudou o seu modo de tratar, o seu modo de dirigir e o seu modo de conduzir as nossas vidas. As gerações que vêm, as ramificações que vêm da nossa casa e vêm caminhando para os nossos dias, e nós somos acolhedores destes tipos de legalidades que vêm da nossa casa. Por exemplo, nós temos algo em nossas famílias que nós começamos e às vezes muitos conservam tradições. Ah, não, nós temos o hábito na nossa família de ser assim, de fazer assim, e isso vem lá do meu tataravô, vem lá antes. Por que eu sei? Eu não conheci ele, mas isso vem, a minha família vem conservando isso. Eu lembro que os meus avós faziam e os meus pais fazem. E nós nos preocupamos, depois, chega um determinado tempo, nós entramos conhecendo o Evangelho e falamos assim: agora eu sou de Jesus, eu vivo pela graça, então daqui para frente é o que vale. É daqui para frente porque eu sou coberto pelo sangue de Jesus. É Ele que me guarda, é Ele que dirige a minha vida, e a minha vida é dEle, tudo meu é dEle. É verdade. Não é mentira, é verdade. Mas, escute bem,
a Bíblia também diz que aquilo que você semear ou plantar, nós vamos colher. Não é verdade? Então quer dizer que o meu bisavô, aquilo que ele semeou, que ele plantou, aquilo vai ser colhido. Vocês estão começando a entender? Nós achamos que nós vivemos de uma circunstância que não existe condições de vir sobre nós algo que o diabo venha tentar contra nós. E realmente não pode, ele não tem o direito, porque realmente você e eu, nós somos cobertos pelo sangue de Jesus. Mas aqui nós acabamos de ler aqui um versículo, que eu quero enfatizar nele, nesta mensagem, que diz assim, no versículo 5, preste atenção: não as adorarás. Isso saiu da nossa vida, nós não prestamos adoração à imagem, nós não fazemos isso. Nem lhes dará culto, de forma alguma, não fazemos isso. Porque o Senhor diz: eu sou Deus zeloso, teu Deus zeloso, que visito iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Pastor, o senhor falou tudo aí, não sei o interior dessa mensagem. O senhor já falou quem adora, quem dará culto e quem tem legalidade. Eu não tenho, eu estou aqui no culto todo domingo. Eu sou uma pessoa firme na igreja, eu participo de todas as atividades da igreja. Eu sou uma pessoa que me entrego totalmente à igreja, me prostro. Sou um homem que estou em todos os cultos de oração. Eu sou uma mulher que estou sempre orando no meu quarto. Eu sou uma pessoa que vivo entregando a minha vida, socorrendo os enfermos, ajudando os necessitados. Eu faço toda a vontade do Senhor. Amém, queridos? Eu creio. Mas eu quero dizer para você, o pastor iniciou nessa sexta-feira retrasada, retrasado, isso. Foi o segundo elo, né? Uma ministração, ou melhor, um seminário, né? Vamos dizer assim. Diz assim: a minha família no altar do Senhor. Então veja bem, se a sua família no altar do Senhor, existe uma entrega, não é verdade? Nós estamos aqui buscando no altar do Senhor uma condição para que a minha família seja o quê? Fortalecida, restaurada, renovada, fortalecida e firme na presença do Senhor, não é verdade? Mas aqui diz aqui algo interessante que chama muita atenção, e isso vem na minha mente assim, ó. Não é de hoje que fica essas coisas na minha cabeça, e eu com a minha esposa, assim, nós temos lutado para muitas coisas. A gente senta assim e começa a conversar. Você tem que conversar com a sua esposa, tá, marido? Escute bem, não é só conversar das coisas boas, não. Mas nós começamos, o Espírito Santo começou a chamar a nossa atenção de coisas que nós temos aprendido e vendo, das legalidades. Legalidades que eram dos nossos bisavós, dos nossos avós, dos nossos pais, que vêm sobre as nossas vidas. E nós, espera aí, mas eu sou de Jesus, como é que essa coisa vem sobre a minha vida? Mas vem sobre as nossas vidas. Por que que vem, queridos? Porque são legalidades. Ah, mas não é bem assim não. Eu vou falar um negócio para você aqui, não se escandalize o que eu vou falar, porque nós estamos aqui fora, muitas vezes nós não temos conhecimento. Mas aqui na igreja, tem muitos irmãos que trabalham na área penitenciária, são agentes penitenciários. E eu tenho um amigo aqui nós conversamos muito. Nós até oramos por causa dessas causas que nós ficamos apavorados. Então tem vários compartimentos de prisão aqui em Juiz de Fora. Se você chegar e ir lá no Ariosvaldo, né, talvez você, graças a Deus que você não vá, mas se você passar na estrada, lá dentro tem 7 compartimentos só para preso. E estão lotados. 7. Eu não estou falando do Ceresp, não.
Eu estou falando do Ariosvaldo, lá no Linhares, mais para cima, indo para a chácara. 7 compartimentos. Mas eu não vou falar de lá, eu vou falar ali, próximo ao campo do Tupi. Tem um compartimento que eles falam que é albergue, que não é albergue. É mentira. Não, todo mundo fala que é albergue, e começou sendo albergue, mas não é mais. Tem preso que fica na tranca lá o dia todo. Mas eu não quero falar do preso de modo geral, eu vou falar do preso em uma linha aonde pode nos traumatizar. Lá naquele lugar, lá tem 3 pastores presos lá. Que isso? 3 pastores presos, trancados na cela. Mas eles conhecem a palavra de Deus. Homens que entregaram para a vida para Jesus, pregavam a palavra de Deus, falavam de Jesus com alegria, com eloquência, com prazer, com autoridade. Sim, estão lá. Ah, já sei, roubaram o dízimo da igreja. Não, roubou não. Você já ouviu algum pastor ser preso porque falaram que ele roubou dízimo, roubou o dinheiro da igreja? Você já ouviu falar? Não. Sabe qual era o problema deles? Tráfico, assassinato e envolvimento com facções. Estão lá. Mas que é isso, pastor? Como é que pode? 3 pastores estão lá. E outra coisa, eu ainda fiquei sabendo que de vez em quando lá eles brigam entre eles. Brigam entre eles por causa da palavra, fica lá falando, pregando um para o outro, falando com o outro, e eles brigam entre eles. Não, não é assim não, não é assim não. E conhece, a palavra está viva dentro deles. Ela está lá dentro deles, mas eles estão lá. Será que eles quiseram cometer esses atos com total entrega, querendo, conhecendo a palavra de Deus e fazendo isso? Vamos nas nossas famílias agora. Quantos pais aqui, eu digo, não só aqui, mas vamos dizer no nosso conhecimento de cristão, no meio evangélico, seus filhos estão lá. Quantos estão lá que conhecem a palavra de Deus? Que todos os cultos, porque lá na cadeia tem mais culto do que na igreja, você sabia disso? Tem mais culto do que na igreja. É, pastor, tem mais culto do que na igreja. E isso não começa agora não. Isso é anos, porque eu comecei, quando eu entrei na área de segurança pública, eu comecei, era nós que fazíamos a guarda de cadeia. Então, na verdade, já existia os cultos lá, chegava um pastor lá, o simplesinho, com um terninho ali, tal, chegava, ninguém dava ideia para ele. É um pastor, você vê um pastor aí, a gente tem que fazer, todo mundo ficava com raiva. Todo mundo ficava com raiva, mas quando ia um padre lá, parecia que estava cegando Deus. Impressionante, irmão, estou falando isso porque é verdade, eu vivi isso. Eu vi isso com os meus olhos, serviu de experiência para mim hoje. Coisas que eu vi, que eu aprendi, que eu vivi. E aquelas legalidades chegavam e ficam ali sobre eles. Para você ver, só para você ter uma ideia, nós temos aqui psicólogos, nós temos pessoas com poder de conhecimento maior, mas nós aprendemos que uma coisa é nós estarmos com a visão, com o crescimento nosso, né? Com a visão, com o toque e com o ouvido. Mas nós aprendemos muito mais com a visão. Eu quero convidar aqui em pé, só um minutinho, vamos fazer um teatro aqui, em nome de Jesus. Aproveitar que está cheio de adolescente aqui hoje, pastor, cheio de jovem. Quer ver só? Eu preciso de 14 irmãos, e 7 homens e 7 mulheres, que possam me ajudar. Jovem, adolescente, de preferência. Esse tem um pique total. Jovem, adolescente, 7 mulheres. 7 mulheres, 7 homens. Faz favor, vem aqui, em nome de Jesus. Jovem, quem é jovem adolescente aqui? Hein? Ah, glória a Deus, começou a aparecer, ué. Vieram recepcionar o pastor e sumiram? Ué. Glória a Deus. Aqui, casal, faz favor, fica aqui. Só para você entender. Não, de frente para a igreja. Outro irmão aqui.
Mais dois aqui. Faltou, não, eu preciso de um homem. Uma irmã. Um homem. Está escondido, né, irmão? Um homem varão de glamour, um homem conhecedor da palavra, está sentado quietinho. Você não deixou ele vir, né? Veja bem, queridos, para você entender, nós estamos falando que Deus visita iniquidades. Está aqui. Antes e a Carol casaram na igreja do Evangelho Quadrangular do Nova Era 2, nesse fim de semana passado. Olha que benção. Estou profetizando já. Amém? Então, resumindo, só que quando eles casaram, veja bem, vieram os pais da Carol, certo? Os pais da Carol vieram os pais dele. Faltou gente, mas é porque eu não chamei mais. Mas talvez vieram os avós dela e dele. Está faltando, eu não quis chamar para não tomar muito lugar. E dele. E sucessivamente vieram os avós dela e faltou mais aqui 4 casais deles. Você vai entender. Muito bonito. Casamento de crente. Tremendo, né? Nós estamos abençoando as nossas mãos, e realmente nós estamos abençoando. Eles são convertidos? Eles são convertidos. São entregues com as suas vidas ao Senhor. Mas de repente, queridos, nós não sabemos, eu não conheço, o que o avô e a avó da Carol viveu no mundo espiritual. Talvez o avô e a avó da Carol, eles tinham um local onde eles prestavam culto a Umbanda, lá na área da Umbanda. Aí, vim aqui, os outros 2 que não estão presentes aqui, eles tinham uma outra área, os outros 2 avós, que são os pais do pai dela, eles tinham uma outra área, que eles mexiam com uma área onde vivia só mexendo com a natureza. Só com a natureza. Vivia aquela vida assim, tudo bem, ficava adorando a natureza, ia para aquelas coisas bonitas que fazia, mas aquela adoração, algo que eles entregavam naquilo. Eles não davam glória ao Deus Todo-Poderoso. Quando falavam de Deus, eles falavam, aquele homem lá de cima. O homem lá de cima, mas ele é bom, mas quem fez foi a natureza. Mas está aqui os pais e a mãe da Carol, que não é, eu conheço os pais dela, que não tem nada a ver com o que eu estou falando, isso aqui é um teatro, entenda isso, que vivia uma vida desregrada e trazia e trouxe isso tudo que recebeu. Olha só o ajuntamento que constituiu a Carol, que hoje serva do Senhor, presente na vida, na casa do Senhor, rejeitou, sabia dessas coisas, ela não quer essas coisas para a vida dela, ela não quer, está vendo? Ela não quer, ela não quer, e isso veio sobre ela, o pacote está ali, essas pessoas estão ali, tudo aqui, e de lá, sucessivamente, a mesma coisa. Deu para você entender a questão do que está sobre nós? Vamos começar daqui. Primeira geração passou o tempo, os filhos. Segunda, terceira, quarta geração. Perfeito? Amém? Deu para entender? Amém, irmãos. Obrigado. Pode apresentar para a irmã lá do teatro que vocês têm vaga lá garantida. Em nome de Jesus. Ela está precisando. Então veja bem. Quando nós tomamos estas coisas por herança, querido. Às vezes nós queremos a herança, você já viu quando os seus pais começam a dividir os bens e falam assim, ó, isso aqui eu vou deixar para você, isso aqui vai ser de você, isso aqui de você. Ah, não, mas
"Pô, mas por que você vai fazer assim?" "Não, porque isso aqui foi do meu avô, ele deu coisa, eu administrei e tal, cresceu mais algumas coisas, eu estou passando." Herança, colocado para você. Mas as heranças espirituais, elas também acompanham. Que é isso, pastor? Eu sou coberto pelo sangue de Jesus, eu sou crente, eu sou de Deus, eu sou homem de Deus, eu sou mulher de Deus. Mas eu vou te fazer uma pergunta: por que dentro de casa, dentro da nossa família, nós obedecendo a Deus, fazendo tudo que o Senhor deseja, orando, dizimando na casa do Senhor, sendo fiel, não tentando abrir legalidades para que Deus venha nos abençoar, mas por que o problema fica sempre lá? As contendas estão lá. Por que existe a falta de acordo lá dentro de casa? Por que existe a falta de comunicação dos filhos com os pais? Por que existe a falta de uma mãe que não ouve o marido? Estou falando de crente, tá? Estou falando do mundo, não. Por que não há um marido que não se preocupa com a sua esposa? Não se preocupa em chegar de manhã e dizer para ela assim: "Eu te amo." Ou chegar de manhã ou à noite antes de dormir, fala: peraí, vamos fazer uma oração juntos. E dar um beijo nela. Eu vou falar um negócio para vocês aqui, irmãos. Sexta-feira, nós fomos num jantar de casais, onde nós estávamos ministrando. De repente, o Espírito Santo começou a colocar coisas assim para edificar, para mover aqueles casais. Eu falei com eles assim: "Você já deu um beijo na sua esposa hoje?" "Não, não precisa responder não. Dá um beijo na sua esposa aí agora." Irmãos, teve homem que não beijou a mulher dele. Teve homem que não conseguiu beijar a esposa dele. Não é beijo de língua, não. Era um beijinho, uma bitoca assim, ó, uma bitoquinha. O cara não conseguiu beijar a esposa dele. A minha mulher ficou apavorada falando comigo: "Nossa, eu vi lá aquele casal assim, ele não beijou ela. Teve um lá que só deu um beijinho no rosto." Para você ver, queridos, nós somos crentes, mas temos um poder grande. Sabe qual? O poder da língua. Eu não vou com a cara daquele... Quando o pastor Roberto chama aquele neguinho para pregar, eu vou falar uma verdade: eu queria nem ter ido lá, que eu não suporto olhar para a cara daquele pastor. Eu não vou com a cara dele, eu não gosto dele, eu não sei, o meu espírito, olha só, o meu espírito não vai com dele, de jeito nenhum. Sabe a fulana? Não, tudo bem. Lá na igreja, assim, a gente cumprimenta lá na igreja, né? A gente dá aquele abraço ali, dá a paz do Senhor. Mas eu vou falar, quando sai de lá, ela para lá e eu para cá. E outras coisas que nós sabemos. Nós estamos falando de iniquidades. Que Deus visita a iniquidade. Não estou falando de diabo não, tá? Eu estou falando de Deus. Aqui não tem demônio, não tem vaga para demônio aqui não. Eu estou falando de Deus. Deus visita iniquidades. Muitas resistências no nosso meio, muitas coisas acontecidas no nosso meio, é por causa da nossa vida espiritual, de coisas que nós não nos aprofundamos para tomar conhecimento. Mas que é isso, pastor? Nós vivemos hoje pela graça. Só está enganado. Jesus cumpriu a lei, ele cumpriu a lei. Mas olha só o que ele falou. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 5. Ele cumpriu a lei. Verdade, você não está enganado. Isso aí não é para mim não, pastor. Você está enganado. Você está enganado, você está brincando comigo. Como diz meu pai, você é um gozador. Você é um gozador. Não sou não, meu irmão. Eu não sou gozador não, é sério. Mateus capítulo 5, a partir do verso 17, olha bem o que Jesus falou. Veja bem: "Não penseis que vim revogar a lei, ou os profetas. Não vim para revogar, eu vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio
jamais, como é que é? Jamais passará da lei até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens dos menores. O que você tem passado para o seu filho pequenininho? Será considerado mínimo. O que é? Mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Veja bem, irmãos, que o Senhor, Ele cumpriu a lei porque ninguém tinha cumprido. Era simplesmente porque Satanás regozijava, porque toda vez que Deus levantava um, que Deus ia conduzindo um, o cara pecava, não tinha jeito e ele não cumpria. Jesus veio para cumprir, mas ele veio assim, eu vim cumprir, mas não é para que você fique achando que está tudo de boa, não, que está tudo beleza, não. Eu não vim tirar nada, não, tudo aqui continua valendo. O que os profetas receberam continua valendo, está valendo. E outra coisa, ainda fez mais, falou assim, eu vou acrescentar mais alguma coisa na sua conta aí. E ele acrescentou. E ele acrescentou mais. Talvez nós somos crentes achando, não, eu vivo pela graça. Meu querido, a graça ainda é mais severa do que a lei. Não se engane. Não se engane com isso. Mas Jesus vem e continua nos conduzindo, nos levando, fazendo com que eu e você continue na caminhada. Mas muitas maldições, elas são governantes de nossas vidas, porque não são situações resolvidas. Sabe o que é situação resolvida? Muita coisa que nós não resolvemos. Muitas coisas que nós não resolvemos. Peraí, eu fui para a igreja, mas aquelas coisas que eu larguei para lá. Eu larguei. Sabe aqueles passos que de vez em quando eu ia lá para tomar lá no centro? Falei, vou tomar um passe para melhorar o meu astral, né? Para as coisas, tomo o passe e vou embora. Aí eu, do quê? Não quero saber dessas coisas mais. Aí eu larguei de lado. Mas aquelas coisas, elas dizem assim, peraí, não, você largou? Você não falou comigo que você não quer mais, não? Você deixou de lado, mas você não tomou atitude nenhuma. Você está entendendo, irmãos? Atitudes. Nós precisamos tomar algumas atitudes na nossa vida. Você vai entender. Não estou falando coisas aqui que você não pode, que nós não podemos fazer. São coisas que nós podemos fazer, porque nós somos sim, coberto e lavado pelo sangue de Jesus. Mas nós temos que saber o que nós temos que fazer para poder nós termos vida de paz. O Senhor Jesus disse assim, se creres, comereis o melhor desta terra. Ele diz assim, eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. A vida em abundância, ela é um todo, queridos. Não é a prosperidade de que nós vivemos somente na questão financeira. Quando se fala prosperidade, o crente pensa assim, já vai falar de dinheiro. Você sabe o que é prosperidade? Prosperidade é você não ter falta de nada. É você viver o tudo de Deus. Você não tem falta de nada. Você não tem problema com nada. Tudo seu é direcionado, é conduzido pelo Senhor. Por quê? Porque o inimigo, para tentar te atacar, que ele vem para atacar, para poder tentar chegar alguma coisa sobre você, ele tem que primeiramente passar por alguém que o Senhor colocou para poder cuidar de você. Mas quando Deus, ele vem visitar, não tem ninguém que segura ele não, querido. A palavra de Deus diz assim, loucura é cair nas mãos, como é que é? De quem? Está com medo de falar, irmão? Nas mãos do Deus vivo. Loucura. Mas às vezes nós sabemos, mas não tomamos a atitude.
A Bíblia está cheia de exemplos de homens, e vou aqui aproveitar mais uma vez para fazer o respaldo desse seminário que o pastor Roberto tem feito na sexta-feira aqui. E eu estava louco para ouvir ontem, porque ele ia falar de uma parte do que eu estaria ligado aqui no que eu ia falar hoje. Eu não pude na sexta-feira, que ele ia falar do filho de Ezequias. Quem veio na sexta-feira? Você ouviu o pastor falar do filho de Ezequias? Então, para você ver o que eu quero dizer para você, veja bem, o avô daquele menino, Manassés, era um homem que não era temente a Deus, era um homem que não obedecia a Deus, era um homem que sabia, ele sabia das coisas de Deus? Sabia, mas não obedecia. Veio Manassés, o filho dele, e o que ele fez? Ele sabia também, e ele tomou uma decisão de obedecer a Deus, de fazer aquilo que Deus determinou para ele. Mas houve os erros. Nós achamos que os nossos filhos são os nossos pupilos. Nós achamos que os nossos filhos são servos de Deus, são intocáveis, pequenininho. Você está vendo aqui esse menininho que está no colo dessa irmã aqui? Não escandalize o que eu vou te falar, não. Ele é filho de Adão. Ele vem da geração de Adão. Ele ainda não, apesar dele gostar, ele glorifica a Deus, ele adora a Deus, o Senhor cuida dele. Mas, na verdade, ele ainda não entregou a vida dele para Jesus. Você já observou? Você está assim, falando assim, pastor, isso é maldição que você está falando? Não estou falando não, irmãos. Não é maldição não. Escute bem. Você ensina uma criança a fazer birra? Não, eu não quero, eu não vou, oh mãe, eu não vou não, mãe. Você ensina ela a fazer isso? Alguém ensina? E como é que ela faz? Como é que ela faz, irmãos? Você ensina o seu filho a falar palavrão? De vez em quando você cai para trás, ele fala umas coisas assim que vem, que torpedo. Que isso? Eu nunca te ensinei isso. Nunca falei para você, não sabe muito. Por que ele fala, irmãos? Sabe por quê, queridos? Já está implantado lá. Só Jesus pode quebrar isso. Só Jesus pode arrancar isso. E isso vem da geração. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Não é verdade? Homem segundo o coração de Deus. Aonde Deus cuidava, onde Deus levava, abria as portas, sempre cuidou de Davi, desde quando ele estava lá cuidando das ovelhas, fortaleceu ele, deu condições para ele crescer, para ele fazer todas aquilo que Deus desejava e tinha de planos na vida dele. Mas Davi, o que aconteceu? Eu acho que o homem, quando ele fica omisso, né? Tem um ditado no mundo que fala assim: cabeça vazia, oficina, né? Mas é mesmo, é do mundo, mas é verdade. É verdade. O homem tem que arrumar a forma de preencher. Ele não pode parar, ele tem que arrumar a forma de preencher, porque senão ele começa a fazer bobagem. Você já viu o cara, tem pessoas, irmãos, olha bem, que o prazer dele era tão grande de estar ali dentro de uma cadeia, que quando ele soltava, vinha um alvará de soltura, chegava 2 dias depois, ou até menos, ele já estava lá de novo, voltando para o presídio. Mente vazia, a mente não preenchida, mente que não fortalece, que não edifica, que não transforma. O pastor até falou aqui no início, a questão que está lá em Romanos 12, transformai as vossas mentes, não é isso? Nós temos que transformar pelo poder do Evangelho, é o poder do Evangelho que nos transforma, mas as iniquidades elas estão, e aí, Davi, o que ele faz? Ele vê aquela mulher que não era dele, não tinha nada a ver com ele, ele sabia de quem era ela, quem era o marido dela,
O marido dela era um dos seus generais e estava em batalha. E ele começa a se aproximar, né? Vamos ver assim, eu vou aparecer para ela, vamos ver se ela me dá condição, né? Se ela me der condição, eu vou investir. E ele fez. Resultado. Todos conhecem a história, sabem muito bem o que aconteceu com ele. Na verdade, a partir daquele acontecimento e a partir de todo o erro dele, o que aconteceu? A primeira coisa foi a morte do filho, que foi gerado com ela. A segunda coisa, ali naquela casa, na família dele, aconteceu incesto, aconteceu, a maldição veio sobre a casa dele, traição, idolatria, adultério, e tudo foi reinado sobre aquela casa, sobre aquela família. Ninguém pôde mudar a história de Davi. E aquilo passou para a geração dele. Aquilo continuou perseguindo ele. Eu te pergunto, em algum momento ele deixou de adorar a Deus? Ele deixou de servir a Deus? Ele deixou de entrar na presença de Deus? Muitos de nós, irmãos, temos brincado com Deus. Muitos de nós, irmãos, nós temos feito de Deus, tentado fazer barganha com Deus, envolvidos e não percebendo que existe algo que Deus fala assim: eu visito iniquidades. Nós esquecemos que as iniquidades que Deus visita é os nossos erros. É aquelas coisas que eu falei, eu não gosto do fulano, eu não gosto, mas minha casa toda serve ao Senhor. Eu e minha casa servimos ao Senhor, mas eu não gosto do irmão. Não vou com a cara dele, eu não suporto ele. Queridos, algo na sua vida está faltando. Alguma legalidade está sobre ela. Algum erro está sobre a sua vida. Você imagina bem, olha só. Vamos ver para outro lado natural nosso, que nós vivemos no nosso dia a dia. Está com o seu carro, dirigir. Está aí andando no bairro, está no bairro, tranquilo. Se tem uma blitz aqui na rua, em frente à igreja, tem uma blitz, você entrou com o carro aqui, se tem uma blitz em frente à igreja, o policial manda você parar. Se você está dentro da legalidade, você tem dificuldade para poder ser ali fiscalizado? De forma alguma. Você preenche todos os requisitos, você tem toda a legalidade exigida pelo homem, pelo Estado, pelo governo, na terra ao qual nós submetemos. Mas se você não tem, o que acontece? Você bambeia, você fala assim: meu Deus, e agora? Por que eu não resolvi isso? Por que eu não paguei esses documentos? Por que eu não fiz o exame, não tirei a minha carteira? Você sabe o que é isso, querido? Eu estou falando do simples, de uma simples fiscalização de trânsito. Mas imagina quando você, por causa da sua falta de habilitação, você não tem noção. Se você sofrer um acidente e atropelar uma pessoa, você não sabe o problemão que você arrumou na sua vida, tanto ele na terra, tanto espiritual. Você não sabe o que é um acidente, quando você, além de estar errado, você ainda envolveu a sua família. Seus filhos estão lá, sua esposa está dentro daquele carro. Você sabe o que é isso? Não é nem uma legalidade, é uma brecha que está aberta sobre a sua vida. E você sabe, mas você quer resistir. Você sabe o que muitos fazem hoje? Eles têm grupo do trânsito no WhatsApp, aí os ímpios, o crente está no meio, os ímpios estão lá. Tem blitz lá na rua Simeão de Faria. Tem uma blitz ali, não passa lá não. Sai fora, porque tem blitz lá. Eles estão parando todo mundo. Aí joga no grupo que ninguém passa lá. Você vive na legalidade do diabo. Aí, se você abriu a legalidade, Deus vem e visita a iniquidade. Olha só, Ele visita a iniquidade. Quando Ele visita a iniquidade, você
vai pagar um preço muito alto. E é isso que nós temos visto. Você sabe por que tem campanha de libertação dentro da igreja? Você sabe por que existem essas buscas dentro da igreja? É para que eu e você possamos acordar, para que os nossos erros nós não cometamos, que nós consertamos a todo tempo a nossa vida com o Senhor. Mas nós queremos ser brechudo. Quando nós fechamos toda essa situação, a manifestação do Espírito Santo na nossa vida, ela é real. O próprio Jesus, ele pode e faz o papel dele. João 8,36, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre, querido. Mas para Jesus me libertar, não depende dele, depende de mim. A Bíblia, o que está escrito na palavra? Eu vou chegar, Deus, eu vou chegar a você e você chega a mim. Está certo? É assim mesmo? Como que está escrito? Achegai-vos a mim e eu achegarei a vós. Mas quando eu tento chegar a Deus com uma legalidade na minha vida, com as mãos impuras, sujo, de uma forma, não que o Senhor não limpa as nossas impurezas, mas de uma forma onde eu não quero limpar a impureza, e eu quero chegar a Ele. Eu não quero consertar, eu não quero aceitar, mas eu quero que Ele resolva. Meu irmão, Ele não vai resolver. Ele não pode resolver, porque existe uma legalidade sobre a minha vida. O Espírito Santo é uma pessoa maravilhosa, queridos. Ele mostra que a vontade de Deus é que tenhamos e vivamos uma vida em abundância. Mas sabemos que temos raízes onde são ligados laços de alma. Na verdade, são coisas que podem ser boas, mas na maioria das vezes são má. Eu dirigi sem carteira, é bom. Eu tenho meu carrinho, vou dirigindo, é bom. Eu não passei pelo processo ali, não fui na sala, não, é bom, estou dirigindo, mas eu dirijo bem. Dirijo com mais atenção do que o que tem carteira. Mas não é a legalidade que está escrita pelo que o homem apresentou para mim e para você, para que eu seja aprovado para dirigir, mas também é algo que Deus também não aprova. Por quê? Eu sei que eu estou errado, mas Deus também sabe. Para fechar, queridos, em Romanos, no capítulo 5, diz assim, capítulo 5, versículo 20 em diante. Romanos 5. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que o nosso pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado? Para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como vivemos ainda no pecado, nós os que para ele morremos, ou, porventura, ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na morte? Fomos, pois, sepultados com ele, na morte pelo abismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos em o quê? Novidade de vida. Porque se fomos unidos com Ele, na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isso, que foi crucificado com Ele o vosso velho homem,
para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Às vezes, queridos, Jesus quer nos libertar, mas nós queremos continuar na escravidão. Às vezes nós achamos que determinadas práticas que vivíamos, ou que participamos, não tem nada a ver, não tem problema nenhum, isso não fere em nada. Mas às vezes você se esquece que Deus não aprova. Um dia, eu lembro que eu e a minha sogra gosta de me acompanhar para congresso. Eu falo que eu vou num congresso, aí ela gosta de ir. E nós chegamos num congresso, foi na igreja dos Nazarenos, ali perto da CEMIG na época, eu nem sei se a igreja lá existe ainda. Quando nós chegamos naquele congresso lá, quem foi ministrar naquele congresso foi um dia. Foi um rapaz que eu já havia lido os livros dele, que se chama, quer dizer, o nome dele não é esse, mas foi um nome que ele se apresentou, porque ele era muito perseguido, porque ele era envolvido diretamente no satanismo. E esse rapaz, ele se apresentava com o nome de Daniel Mastral, e se apresenta até hoje. Se você olhar na internet, se você quiser comprar livros dele na livraria, mas se você for ler, eu já te aconselho que você ore, porque é muito forte aquilo ali. Vem opressões malignas, a gente sabe que vem, porque um conhecimento vai abrir muito a sua visão. O seu conhecimento dentro do que o mundo gera. E aquele homem chegou lá, tinha muitas autoridades lá naquele congresso. Interessante que de repente, ele não se exultou em falar o que veio na mente dele. Ele pegou e falou assim, o braço forte do satanismo, vocês estão pensando que é Umbanda, que é Quimbanda, que é Candomblé? Não. O braço forte do satanismo é fugiu o nome, vou lembrar. As pessoas envolvem muito, as pessoas que têm dinheiro envolvem muito, pastor. Maçonaria. O braço forte do satanismo é a maçonaria. Eu falei assim, que é isso? Aí eu lembrei, falei assim, meu Deus, lá no quartel, na época eu servia lá, esses caras, eles viviam lá andando atrás de um monte de gente lá para ir para isso lá, e tinha muito colega meu, e tem, envolvido nisso. Eu fiquei vendo aquilo ali, mas só que é o seguinte, não é que ele falou, aquilo chamou minha atenção, ele falou, mas ele começou a dar detalhes, o porquê. Mas esse cara, ele não é um simples cara um Zé aí qualquer, vamos pôr aí um Marquinhos qualquer da vida aí, não é não. Esse cara, meu querido, ele apresenta-se com esse nome, mas ele é filho do nosso presidente da República, Michel Temer, um cabeça do satanismo. Ele é filho dele. E ele, apesar de estar naquela condição ali de filho dele, ele era um filho bastardo, porque ele era o filho do Michel Temer com uma das empregadas dele. Ele é. E o pai dele infiltrou ele no satanismo para que ele, escute bem, para que ele fosse um dos grandes políticos nos dias de hoje. Ele estava sendo preparado. Nós não temos noção, irmão. Nós não temos noção o que prende, o que gera nesse mundo espiritual. Nós achamos que esses envolvimentos que nós temos na questão que se apresenta para você, a sua vida financeira vai ser resolvida no meio da sociedade, uns ajudam os outros aqui e tal. Nós somos um grupo social, mas nada, lá dentro tem pata em graus, que as pessoas vão crescendo. A minha esposa tem um tio que só ele fazia serviço naquela loja da maçonaria que tinha ali na Floriano Peixoto com Rio Branco. Só ele fazia serviço lá. E ele muito simples, não era crente não, nem eu era.
E ele falava, eu ficava conversando com ele, que ele chegava fim de semana e ia lá mexer com serralheria, lá nos fundos de casa, e eu ficava conversando com ele, gostava de bater papo com ele, e ele falava assim, engraçado, eu vou lá, eu faço o serviço, aí eu vou entrando, eu abro, só eu que entro lá, que eles deixam fazer serviço lá. Aí fala no fim lá do troço, lá tinha um bode lá, pastor. Tem um momento que eles têm que fechar com aquele bode, é os graus que eles vão crescendo, é os graus que vão entrando até o seu maior grau, que é o 33 ou 34, sei lá, um negócio assim. Eu não quero saber muito profundeza disso, mas é algo que é ligado contra aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Bem, queridos, e para terminar, nesse momento eu te convido que você fique de pé, porque a hora já não me oferece mais, tinha mais coisas, mas que o Espírito Santo possa abrir o seu entendimento. Essas maldições, querido, esses problemas, essas situações, essa iniquidade que Deus vem sobre nós podemos mudar isso. Nós podemos mudar isso. Por quê? Porque o Senhor, Ele quer me fazer abençoado, Ele quer te fazer uma pessoa abençoada, Ele quer te fazer uma pessoa próspera, Ele quer fazer a sua casa próspera, Ele quer que a sua vida dentro da sua casa seja de paz, Ele quer que a sua vida dentro da sua casa seja de comunhão. Não é só dentro da igreja eu ri para a irmã aqui, eu ri para o irmão ali, eu ri para o pastor, a paz do Senhor, mas chega dentro da minha casa com a minha esposa, eu sou igual o galo velho que já não aguenta brigar, mas ele quer dar esporada. Só dá esporada. Aquela mulher rancorosa, aquela galinha que não teve pintinho, mas ela quer dominar os pintinhos das outras e quer expulsar as mães de lá e pegar e tomar posse da cria dos outros. Não, queridos, nós temos que ser coesos. Nós temos que viver a vida que Deus tem para nós. Nós temos que viver o propósito que Deus tem para nós. Como ser livre disso? Como sermos abençoados? Como sermos prósperos? Nós temos que nos arrepender. E a principal coisa, escute bem, algo que você precisa fazer. Talvez existem pessoas que são de uma idade mais avançada do meio da nossa família, que é aquela pessoa que você diz assim, você vê o tio fulano de tal, você não sabe o que ele fez com meu pai, você não sabe o que ela fez com a minha mãe, ela era irmã, mas ela é ruim, ela não presta, aquilo ali está velho, mas era ruim, não fazia bem para ninguém. Eu vou te falar um negócio, você precisa se aproximar dessa pessoa, porque essa pessoa ela tem coisas para falar para você, ela tem coisa para falar para você que é espiritual. Escute bem o que eu estou falando, eu estou falando para crente, para que você comece a discernir o que era que vinha legalidades da vida dela e veio para e vem gerando aonde Deus pode visitar as iniquidades. Nós temos que tomar conhecimento. Mas como que eu tiro isso da minha vida? Como que eu faço isso? Você tem que conversar com a sua esposa. Você tem que ajuntar, de preferência, anotar estas coisas. Como que era? Como que era a vida dos seus pais ali? Nós nunca conversamos sobre isso. Poxa, nossos filhos estão aí. De vez em quando eu vejo o meu menino ser assim, eu vejo a minha menina ser assim, talvez eu mesmo, eu seja assim em determinado momento. Nós temos que olhar estas coisas. Aí o que você vai fazer? Através desse momento em união, você e sua esposa, você e sua casa, você vai começar a fazer uma oração de arrependimento, mas o principal não é só arrepender. Você vai arrepender de algo, assim, mas eu não fiz. É de algo que você não fez, mas fizeram. Talvez muitos aqui, tem muitas pessoas que não foram nascidas dentro de uma maternidade. Tem muitas pessoas que quando foram nascidas, elas foram levadas em algum lugar e consagradas a algumas coisas. Por que eu te digo isso? Eu na minha ignorância saí, eu e a minha esposa, acompanhando cabeça de parente, nós saímos de Juiz de Fora e fomos consagrar os nossos filhos em São Paulo, num lugar onde Deus não permitia. Na nossa ignorância, queridos. Esse é um dos maiores arrependimentos da minha vida. E nós fazemos coisas, querido, que nós pensamos que é certo e não é.
E isso vem sobre nós, fica atormentando a nossa casa, fica apunhalando a nossa casa. Vem espírito de acusação sobre você, vem espírito de maldição sobre você, sobre a sua família. E você lá não existe paz, não existe alegria. Nós não conseguimos acertar as nossas situações. Mas era para estar tudo bem, nós somos rendidos ao Senhor. Mas o Senhor visita as iniquidades. Como que eu faço isso, pastor? Quando nós reunimos, tomamos conhecimento. Espera aí, isso é uma maldição. Existe uma oração, queridos, ao qual você tem que fazer. E às vezes, muitas vezes, nós não vemos nem na igreja fazer isso, porque passamos, isso é algo pessoal. Você tem que ser seu. A oração da rejeição. Eu rejeito essa legalidade sobre a minha vida. Eu rejeito, eu não aceito mais, eu não quero isso mais. Eu não preciso disso mais. Eu rejeito, Senhor. Eu rejeito esta maldição que foi ali, que o meu avô consagrou. Todos nós éramos pequenininhos, ele nos consagrou lá. Eu rejeito isso, eu não aceito na minha vida. Ah, mas simples assim? Simples assim, mas com um efeito sobrenatural no mundo espiritual. Você quer ver que é simples assim? Está aqui o casal. São namorados. Estão namorando. Resultado: de repente a irmã fala assim, começa a olhar para ele e ver, fala, não, esse não é o padrão de esposo que eu quero para mim. Não, eu não quero. Ó, foi muito bom quando nós estivemos juntos, mas hoje nós estamos terminando o nosso relacionamento. Eu não quero mais nada com você. Aí o que acontece com o homem? Ele, não, que é isso, eu não aceito isso não, não é assim não, você tem que ver, nós temos que isso, fulano, eu te amo, Mas ela começa o quê? Rejeitar. E vai indo, ele vai insistir, mas ela está rejeitando, até que ele cai na real e ele desiste. É a rejeição. É assim a oração, querido. É a oração da rejeição, aonde nós vamos fechar no mundo espiritual brechas, portais, algo maligno que vem para poder vir para destruir a nossa casa, destruir a minha vida. Eu não estou falando da sua salvação. Eu estou falando de você ter uma vida e vida em abundância na presença do Deus Todo-Poderoso. Amém? Fecha os teus olhos nesse momento. Vamos orar em nome de Jesus. Ó Deus eterno, diante da tua presença, ó Pai, em nome de Jesus, ó Deus, nesta manhã, diante da tua palavra, Senhor, nós vimos, ó Pai, que o Senhor é um Deus que visita iniquidades, é um Deus, ó Pai, que vem e opera no nosso meio, é um Deus que faz, que olha, Senhor, que sonda os nossos corações, para vermos, Senhor, qual é a posição, para ver, Senhor, qual é a condição que sobrevém e que vive sobre as nossas vidas. Por isso, ó Pai, em nome de Jesus, nesta manhã, ó Deus, nós aprendemos aqui, Senhor, algo que nós vamos lutar para botar em prática nas nossas vidas, algo que nós vamos lutar para trazer rejeição em nossas vidas, algo que nós vamos lutar para arrancar das nossas vidas, porque sabemos, ó Deus, que nós temos um inimigo declarado, que é o diabo, mas nós temos um Deus, aonde o Senhor mesmo diz que loucura é cair nas mãos do Deus vivo. Senhor, nós não queremos isso nas nossas vidas. Senhor, nos ajuda, Espírito Santo nos ajuda, Espírito Santo fale conosco, que nós possamos aprender, que nós possamos, Senhor, buscar, que nós possamos, Senhor, ter sobre nós, Senhor, uma transformação de vida, que nós possamos ter sobre nós, Senhor, uma mudança, para que a nossa casa seja de paz, para que a nossa casa seja de alegria, para que a nossa casa seja transformada, para que a nossa casa seja renovada, para que nós possamos ser abençoados, tratados e edificados na tua presença, para que nós possamos, Senhor, viver uma vida, a vida que o Senhor sonhou para nós, a vida que o Senhor tem para nós, para que não sejamos, ó Deus, somente crentes de igreja,
sejamos servos, sejamos sim filhos, viver vida de filhos, filhos que têm para poder receber do Pai tudo que Ele deseja, tudo que Ele tem, tudo que Ele opera e tudo que Ele espera para nós. Muito obrigado, Senhor. Nesta manhã nós te agradecemos, ó Deus. Te agradeço, Senhor, por esta oportunidade, ó Deus. Eu te agradeço, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, em nome do Senhor. Amém, queridos? Que o Senhor possa abençoar e abrir o entendimento de cada um, em nome de Jesus. Passa a palavra ao pastor. Graças